Olá, olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, né? Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje o nosso conteúdo de microbiologia, para que a gente conclua a parte das micoses, nós vamos então falar sobre o último tipo de micoses, que são as chamadas micoses oportunistas, tá? Essas micoses oportunistas, turma, como o próprio nome já diz, são tipos de micose que vão estar instaladas no momento que a imunidade do paciente decair. Ou seja, o paciente ele tem uma queda na imunidade e nesse momento a doença se instala, certo? Então, por isso a gente chama de um tipo de micose oportunista, tá? Quando a gente fala, eu acho que meu áudio até cortou um pouquinho para vocês. Quando a gente fala em micose oportunista, pessoal, é aquilo. O que é um ser oportunista? É aquele que se aproveita, né? É aquele aproveitador. Ele aproveita da situação, né, para tirar proveito daquilo ali, certo? E assim são os fungos oportunistas, certo? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre 3 tipos de micoses oportunistas, que são as chamadas candidíase, essa vocês já ouviram muito falar dela, a criptococose e a aspergilose, certo? Então, candidíase, criptococose e aspergilose são micoses oportunistas, importantes. Bom, quais os fatores predisponentes, ou seja, quais os fatores podem levar a uma micose oportunista? Primeiro, fatores que a gente chama de intrínsecos, que são aqueles intrínseco aquilo dentro, né? Fatores ligados ao hospedeiro, tudo aquilo relacionado ao hospedeiro, como por exemplo a própria imunidade, ok? Segundo, fator fisiológico, como prematuridade ou a própria passar da idade à velhice ou à gestação. Que, por exemplo, no caso da candidíase, a gente sabe que a mulher, a gestante, ela tem uma predileção maior para desenvolver candidíase, porque a imunidade justamente está baixa em decorrência da gestação. E o terceiro fator é o fator patológico, quando o paciente tem uma neoplasia, né, ou seja, um tumor, uma hemopatia ou lúpus eritematoso sistêmico, também pode levar ao desenvolvimento de micoses oportunistas, diabetes mellitus, tuberculose, desnutrição, etilismo e transplantes. Todos esses fatores levam a de certa maneira, a uma queda na imunidade. E é quando essa imunidade cai que o paciente fica suscetível à entrada desses patógenos e, por exemplo, a câncer, que pode acometer o paciente e causar danos. Esses fatores extrínsecos, além desses, né, que nós falamos aqui, que são esses intrínsecos, os extrínsecos são todos aqueles fatores que vêm de fora mesmo. Então, por exemplo, associados a medicamentos, o paciente fez uso de um antibiótico ou uma intervenção cirúrgica, fez uso de catéter, entrou em contato com olha a radiação novamente aqui, a gente falou de radiação lá em aplasia medular, né, lá na hemato. A radiação aqui novamente também, deixando o organismo mais suscetível à entrada de patógenos. Então, agentes físicos como a radiação e o próprio ambiente hospitalar e o tempo de internação, que a gente sabe que quanto mais vai passando o tempo, mais o paciente vai adquirindo infecções ali dentro daquela unidade, às vezes de terapia intensiva, que não deveria, mas é meio que complicado, meio quase que impossível, né? Bom, e quais são as portas de entrada, portanto? Quando a barreira é quebrada, né? Ou seja, quando a forma de proteção é rompida, então teve um traumatismo, teve presença de fungo ali já no sangue, peritonites, oculomicoses, né? Tá? Tudo isso que leva a essa perda de equilíbrio normal, do equilíbrio normal, é uma porta de entrada. A gente tem que lembrar que é uma porta de entrada. Tudo bem? Bom, e quais as características, então, especiais desses fungos, né? Dessas micoses oportunistas? Bom,
Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar, né, que esses fungos, como eles são oportunistas, né, aproveitadores, né, a partir do momento que a imunidade caiu, não são só eles que vão entrar naquele local e causar um dano, né? Mas então o paciente pode ter infecções concomitantes por fungos diferentes. Ou seja, essas infecções concomitantes por fungos diferentes, imagine a situação. O paciente tem o paciente tem infecção tô pensando aqui aí veio aqui na cabeça. Vamos jogar Cândida mesmo, vai. Cândida mesmo, que é o mais comum. O paciente tem infecção por Cândida, né? Então, o paciente adquiriu candidíase. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que esse paciente está com essa infecção pela Cândida, o paciente passa a ter uma porta aberta e ele abre, então, essas portas para, por exemplo, vou jogar outro tipo de fungo, tá? Paracoccidioides brasiliensis, ou seja, ele adquire ainda uma paracoccidioidomicose. Ou seja, ele está tendo infecções concomitantes por fungos diferentes. Fungos diferentes que causam infecções diferentes. A Cândida causa uma infecção do tipo que a gente falou, oportunista. O Paracoccidioides brasiliensis causa uma infecção do tipo subcutânea, né? Sistêmica, perdão. Então, isso o paciente pode ter demais da conta, tá? E aí, então, ele passa a ter proliferação de fungos em soluções desinfetantes também e soluções inertes, superfícies inertes. Isso aqui é muito fácil de acontecer, tá? O fungo se proliferar tem nessas soluções desinfetantes e também superfícies inertes, tá? Muito fácil, porque fungo, pessoal, é um micro-organismo terrível da gente, né, de tratar e ele cresce numa facilidade tremenda. Bom, outra coisa, então, que a gente pode falar desses fungos aqui, né, como características especiais, é que como a gente vai falar dessas três micoses aqui, vocês vão ver que, né, eles podem estar presentes tanto sob a forma de levedura, como, por exemplo, a Cândida e o Cryptococcus neoformans, como filamentoso, como, por exemplo, o Aspergillus fumigatus, que causa a aspergilose, que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, assim, é uma característica especial deles também. A gente tem leveduras ou filamentos, né? Fungos filamentosos, tá? Depende, né? Varia muito de qual fungo estejamos tratando, tá? E para a gente começar, então, a gente vai começar falando sobre a candidíase. Então, tem como agente causador a cândida, principalmente a Candida albicans, né? Que habita a natureza, solo, água, está presente lá na microbiota normal da orofaringe, trato gastrointestinal, vagina e pele de humanos e animais. Está distribuída, olha só, em todos os locais, então ela é tida como cosmopolita. A Cândida é um fungo que todos temos em pequenas quantidades, esse é o detalhe, em pequenas quantidades na boca, no trato digestivo, vagina, pênis e pele. E a frequência, quarto patógeno mais propício, né, ali, mais existente nas infecções hospitalares, pessoal. Então, olha o perigo disso, né? A candidíase oral está presente em cerca de 90% dos pacientes soropositivos, né? E a candidíase vaginal em cerca de 75% das mulheres em idade fértil. Então, a candidíase, a gente vê que ela é uma doença que afeta muito, né? Tanto seja homens, mulheres, né? Em diversos locais do organismo. Aqui nós temos todas as espécies de cândidas, né? Então, a albicans tropicalis, cruzi, parapsiloses, glabrata e a dubliniensis. Sendo que a gente está tratando mais especificamente, porque é a mais comum, a albicans, tá bom? Então, é a Cândida albicans que a gente vai falar mais. Aqui é ela, né? Olha só, tá vendo essas levedurazinhas aqui? Vocês estão vendo essas bolinhas? É a Cândida. E como eu falei, ela está distribuída, olha só, em todo o corpo, né? O organismo. No trato geniturinário, intestino, pele e couro cabeludo, né, a mucosa oral, só que em quantidades, como nós falamos, pequenas, né?
Então, são fungos comensais, tanto no trato gastrointestinal quanto no trato geniturinário, de muitas espécies de mamíferos. Em pacientes sadios, raramente causam infecções persistentes, né, a não ser que a imunidade esteja bem abaixo mesmo, né, da normalidade. E a cândida, portanto, é o patógeno mais comum em infecções fúngicas hematogênicas, sendo, como eu falei para vocês, a Candida albicans, a mais comum delas ainda, tá? Aí seguido da espécie Candida tropicalis e depois da espécie Candida psilosis e a Candida glabrata. Então, a mais comum é a albicans mesmo, né? Então, enquanto estão nas mucosas, na sua forma comensal, esses fungos encontram-se na forma de levedura. Olha só que interessante, né? Ao atingir tecidos, transformam-se em hifas, ou seja, passam a ser fungos filamentosos, né? Então, eles podem ser leveduriformes ou filamentosos, dependendo de onde estiverem. Se estiverem, portanto, nas mucosas como forma comensal, leveduriforme. Se estiverem nos tecidos mais profundos, filamentoso, certo? Então, ela pode ter essas duas morfologias aqui, né? Aqui eu só coloquei para vocês, para a gente listar as manifestações clínicas, né? As formas, então a gente pode ter candidíase cutânea, como essa que vocês estão vendo aqui nessa figura, na pele dessa paciente, nas mucosas, mucocutânea crônica e disseminada, né? Que é quando ela atinge a via hematogênica. E essas imagens aqui eu deixei para o finalzinho, só para a gente trabalhar com elas. Então, a candidíase cutânea, bem comum, olha só, na região inguinal, né? Aqui nas unhas, embaixo do seio, né? Porque tem suor aqui também, né? Aqui no neném, aí, no neném, né? O famoso sapinho, olha só, né? Bem comum, tá? Então, essa candidíase oral, na mucosa oral. Aqui, a candidíase vaginal, né? Como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, onde ela produz esse corrimento bem esbranquiçado aqui, bem leitoso. Essa é uma característica bem presente da cândida, tá? Então, essa é o que chama mais atenção e que traz, né, à tona o diagnóstico, tá? Então, são os tipos de candidíase que nós temos, né? Então, essa cândida pode levar à hospitalização, ao surgimento de outras doenças ou até evoluir para a corrente sanguínea, né? Só um gráfico mostrando esse projeto aí, tá? Desses pacientes com cândida. E aqui a cultura dela, né? Então, ela na placa de Petri, no agar cultivado, e ela aqui na sua forma, na microscopia, né? Sob a sua forma, aqui a gente vê ela, né? Em leveduriforme aqui em algumas situações, né? Certo? Isso, então, um pouquinho para a gente falar sobre a candidíase. Espero que vocês tenham entendido algumas imagens feias, né, assim, chocantes, né, mas bem comum, tá? Então, a candidíase é uma micose oportunista extremamente comum, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos.